Olá, bem-vindos a mais um episódio do OtoHubCast. Nós estamos aqui no nosso segundo episódio, né, na verdade, nosso espaço de convergência entre a otorrino e as outras especialidades médicas. Exato, eu sou Pamela Marletti, junto com Bárbara Salgueiro. Nós somos fundadoras do OtoHub, a sua plataforma de conteúdos médicos. Nós somos médicas otorrinolaringologistas e estamos aqui no nosso segundo episódio do nosso podcast. O tema de hoje não poderia ser mais democrático, né? Aquele sintoma, aquela queixa que a gente ouve em todo plantão, consultório, posto de saúde, a tosse. Então, aquele sintoma que a gente ouve bem, mas nem sempre é tão fácil de saber de onde é que ela vem. E aí a gente trouxe aqui alguns convidados para discutir sobre isso. Perfeito. No episódio de hoje, nós vamos conversar com diferentes especialistas, né, para falar como se investiga uma tosse de forma prática, evitando os exames e tratamentos necessários. Apresentando agora nossos convidados, nós temos conosco o Dr. Gustavo Miranda. Ele tem título de especialista em clínica médica pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica, é preceptor de residências de clínica médica do Real Hospital Português e do IMIP, é membro do American College of Physicians, secretário da Sociedade Pernambucana de Clínica Médica. Bem-vindo. Obrigado, Bárbara. Obrigado, Pamela, pelo espaço, pelo convite. É sempre muito bom conversar entre amigos e trocar essa ideia. Certo. Legal. E também temos aqui o Dr. Tomás Beder, perdão. Ele é pneumologista pelo Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Da Universidade de São Paulo. Ele tem fellow em doenças pulmonares intersticiais, também das clínicas, e é coordenador da residência em pneumologia do Hospital Otávio de Freitas. Oi, gente, obrigado pelo convite, Bárbara, Pamela. É muito importante a gente estar aqui. O pneumologista sempre conversa muito com o otorrino sobre esse tema que a gente vai falar e com o clínico também, então é muito legal a gente ter essa conversa. Legal. Então, para começar, vamos começar com uma visão geral aí sobre a tosse, né? A tosse no atendimento inicial. Vamos voltar um pouquinho para o clínico geral, começando aqui com o Dr. Gustavo, nossa conversa. Ô, Gustavo, o que é que você atende mais no seu dia a dia em relação à tosse? Quais seriam as causas mais comuns do que você vem atendendo sobre tosse no teu consultório, ou, enfim, nos teus atendimentos? É isso. Tosse é um sintoma muito amplo, né, e muito presente em diversos cenários, né? O mais comum é a gente ter a tosse e, assim, por prevalência mesmo, é a tosse inserida em contextos agudos de infecções, infecção viral, ou ela no contexto pós-infecção viral, aquela tosse persistente também, né? Tanto no ambiente de emergência quanto no consultório a gente pega muito, né? Esse contexto mais agudo. E aí, quando a tosse passa a ser persistente, a gente abre um pouquinho o leque. Depende muito da periodicidade dos sintomas associados. A gente sempre tem que avaliar. A tosse não é um diagnóstico, você bem pontuou no começo que a tosse é um sintoma. Ela vai ser normalmente guia, mas normalmente ela vai estar associada dentro de um contexto ou de comorbidade, ou de outros sintomas, ou de sinais clínicos, ou de alteração no exame físico, ou do histórico prévio recente do paciente. O mais comum é a gente pegar ele inserido nesse contexto, né? O paciente chegar com uma síndrome gripal, né, resfriado comum, gripe propriamente dita, e aí a tosse está inserida como um sintoma presente ou um sintoma persistente pós esse quadro inicial. Quando ela começa a ficar um pouco mais persistente, a gente abre um pouquinho o leque, aí doença de refluxo, se o paciente for tabagista ou outros comorbidades a gente vai ter que investigar também, avaliar melhor na anamnese. Perfeito. Perfeito. E nesse contexto inicial de uma tosse aguda, né? Como é que você decide se é realmente só um quadro viral ou se é algo que merece uma investigação maior? Alguns achados no exame físico, na história clínica do paciente? Quando decide se pede imagem ou não? Pode falar um pouquinho pra gente? É isso. O sintoma da tosse, ele pode ser muito variado. A gente precisa caracterizar essa tosse, né? É uma tosse que piora quando você deita, piora com a movimentação do tronco, é uma tosse que vem associada a algum sintoma sistêmico, o sintoma sistêmico presente é muito indicativo da gente ter que investigar alguma outra coisa, é uma tosse associada a febre, perda de peso, é uma tosse produtiva, é uma tosse que vem hemoptísico, sangramento, né, na secreção associada, é uma tosse que vem com perda de peso, é uma tosse persistente por mais de 15 dias, tudo isso tem que ser questionado na anamnese para a gente poder decidir qual a propedêutica da gente fazer inicialmente, né? Quando é uma tosse sem muitos sintomas sistêmicos, uma tosse pura, uma tosse que vem associada a sintomas gripais, a gente fica mais tranquilo de que é uma tosse inserida nesse contexto inicial que eu falei. Uma tosse que faz parte de um processo infeccioso que vai tender a ser autolimitada. Que ela pode ficar persistente, que a gente vai tratar ela como persistente caso ela continue. Mas se ela vier com sintoma sistêmico, aí sim a gente vai ter que dar um olhar diferente para ela. Principalmente a perda de peso,
a febre, aquele padrão de febre vespertina, ou a hemoptise associada, né? O padrão de secreção também é importante, quando a tosse vem associada à febre, quando ela é uma tosse produtiva, quando ela vem associada à dispneia. No exame físico a gente vai ver alterações de ausculta, se o paciente estiver sibilando, com crepto, né? Tudo isso a gente vai ter que levar em consideração. E aí sim, se tiver sintoma sistêmico ou alterações no exame físico, vale a pena a gente fazer uma imagem, né? Dependendo, hoje que a gente tem de guideline, a IDSA já antigamente, né, pelo menos quando eu era estudante, não era mandatório fazer raio-x de tórax para diagnóstico de pneumonia, né? O protocolo da DSA, se não me engano, de 2019, ele já coloca que é obrigatório você ter o raio-x para diagnóstico, né? Quando a gente está pensando em sintoma de via aérea alta, a gente não precisa de exame de imagem para diagnosticar a tosse, a gente vai muito pelo diagnóstico clínico mesmo, e as otorrinos aqui estão aqui. Já sim. Tá concordado. Aí primeiro box vermelho do podcast não peça raio-x de seio da face para ninguém, né, cara? Onerando o sistema. Mas que paciente solicite, evite. Exatamente. Paciente solicita. Uma moeda no nariz aqui, mas não sei se vocês não já procurando uma moeda. Então é isso, assim, a gente vai muito do contexto que o paciente está inserido. As comorbidades, né? Se o paciente tem um histórico de neoplasia prévia pessoal ou histórico familiar, se o paciente é tabagista, né? A gente tem que... Nesses casos, tu pede raio-x, logo não. Não, independe do contexto. Se ele for tabagista, a gente aí tem perda de peso, tem história de tabagismo, a gente vai investigar, vai para tomografia, né? Se o paciente tiver na faixa etária, dentro do contexto, a gente pode pedir o rastreio, que a neoplasia de pulmão tem rastreio, né? Tem screening mandatório. Mas dificilmente isso vai se apresentar, assim, na emergência como uma tosse super aguda, né? Isso por prevalência inicial, mesmo, né? Eu trabalho com urgência também, eu sou urgentista, quando a gente vê mesmo é a tosse inserida no contexto infeccioso agudo. Perfeito. Bom, um comentário que neoplasia de pulmão, né, para começar a causar tosse, ou você tem uma lesão muito caprichosa na via aérea, causando algum tipo de alteração, ou uma lesão muito central, mas geralmente para começar a causar tosse, já é um quadro que já inspirou cuidados antes, né? Então, acho que assim, muita gente vem ao consultório pensando em tosse e dizendo que fui tabagista, então provavelmente eu estou com a neoplasia de pulmão. Estou desesperado, por favor, me ajude. E geralmente é um diagnóstico de uma tosse crônica por outras causas, ou até mesmo um diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crônica, que é muito, né, subestimado em outros locais, em emergências, enfim, em outros locais de atenção por aí. Joia, massa. E o que é que vocês sentem em relação quando dá mais plantão de clínica? E até otorrino, às vezes, também, eu sinto o paciente muito demandante de um tratamento, um xarope, um antibiótico. Como é que vocês têm, Gustavo, né? Como é que você tem lidado com isso no dia a dia? Você sente essa pressão também no consultório? Ou quais são os argumentos que você usa para conseguir desviar aí de uma infecção viral para não precisar de um xarope, enfim? É isso, acho que muitas vezes a gente, quando está naquele ambiente de emergência, é uma coisa muito mecânica, a gente fica muito mais imediatista, a gente pede o raio-x quando não tem que pedir, a gente pede o exame de sangue quando não tem que pedir. Tem uma sobrecarga mental também, de estar naquele ambiente, né? Tem aquela coisa que você fica você já na situação, você está sob pressão, você tem tempo, você tem meta, você tem muito paciente, tem uma carga de trabalho num curto período de tempo, mas eu acho que nesses casos e as experiências que eu tenho como urgentista, se você gastar um pouquinho mais de saliva explicando ao paciente, vai ser mais benéfico. Você vai evitar uma reavaliação desnecessária, você vai evitar uma associação de exame desnecessário, o paciente vai sair satisfeito, você consegue amarrar, você consegue orientar sobre sinais de alarme. O que você não pode é pedir o exame por pedir ou não pedir sem explicar. Claro, né? Tem esses dois cenários também. Você explica ao paciente quando é que ele deve voltar? Ou quando é que ele deve se preocupar? O paciente ele vai na emergência procurando orientação, muito mais que qualquer coisa. Tem gente que vai com aquele discurso mais resistente, um discurso mais exatamente, demandante ou ofensivo. Mas você, vamos botar entre aspas aí, tá? Como autoridade daquele ambiente, no ponto de vista de conhecimento técnico, você tem como desarmar o paciente, desarmar quem estiver demandando nesse sentido, você conferindo um argumento que realmente conforte o paciente, né, que traga segurança. Você orientar sinais de alarme, você orientar quando ele voltar para a emergência ou quando procurar o serviço ambulatorialmente também E explicar quais informações você já obteve ali conversando com ele, auscultando, né, no exame físico. A ausculta normal, sem sinais sistêmicos, um curto período de tempo, um quadro muito agudo, é pouco provável que isso evolua desfavorável, né? Se evoluir, o paciente vai estar orientado de quando deve voltar. Claro. E às vezes é surpreendente o quanto os pacientes, eles não conhecem
as principais causas de tosse, dizendo Exato. assim. Falando como pneumologista, eu, quando pego um paciente com tosse persistente no contexto de consultório, eu tenho que separar pelo menos ali uns 5 a 10 minutos para mostrar para ele e explicar que as maiores causas de tosse disparado em prevalência são causas benignas e causas, às vezes, na maioria das vezes, não relacionadas propriamente ao pulmão. Sim. Então, se você chega e você vê que existe uma surpresa do paciente quando ele recebe essa informação, é tipo, isso é mesmo, a maior causa de tosse não é câncer de pulmão e é talvez refluxo ou viés superior, né? E aí é curioso como essa informação pega e quando você consegue trazer uma informação embasada, você já tem o seu discurso, obviamente você vai correr atrás, a gente não subestima a queixa, né? Você precisa mostrar para o paciente que você não está subestimando a queixa dele. Perfeito, eu acho muito importante isso. É muito diferente quando você explica do que você subestimar a queixa. Então, às vezes, o paciente acha que você está desconsiderando causas mais graves porque você está querendo se livrar dele rápido. Se você senta, passa algum tempo, explica. A principal causa de tosse é essa. É uma causa benigna. Vamos tratar dessa forma. Se isso persistir, vamos investigar desta forma. Então, você se livra de um exame desnecessário. Você amarra o paciente para uma próxima vez, você evita de sobrecarregar um colega numa emergência mais à frente, isso falando do ponto de vista de consultório, né? Então, acho que esse momento é muito importante. Você conhece as principais causas, você sabe o que você está fazendo, mas você precisa ter tempo para explicar. Se você souber e não explicar, não adianta absolutamente nada em alguns casos. Perfeito. Perfeito. Então, recapitulando, infecções, né? E outro ponto importantíssimo, conversar bem com o paciente, clareza, né? Acho que Porque é às isso. vezes você gasta o mesmo tempo prescrevendo um antibiótico desnecessário, um Reavaliando. Reavaliando, pedindo reavaliando raio-x o sem exame, indicação. do que você gastaria ali conversando com o paciente e transmitindo segurança, né? Total, tudo sobre conexão, total, sem Com dúvida. certeza. Perfeito. Então, vamos agora para um segundo bloco, para consultar agora a nossa especialista otorrino. Bárbara, conta um pouquinho pra gente sobre o que é o gotejamento pós-nasal, o que é que tu, quando suspeita, o que é que você vem trabalhando aí no teu dia a dia com isso? Acho interessante ter vindo logo depois dessa conversa sobre tosse aguda, porque é o que a gente vê muito nas nossas urgências otorrinolaringológicas, é aquele paciente que vem com uma tosse ou na vigência de um quadro agudo ou pós. Então, assim, aquele paciente que teve nos últimos 15, 20 dias um quadro infeccioso, e daí ele já melhorou da congestão, já melhorou da coriza, já não tá com aquela rinorreia anterior, mas ele persiste com tosse. É aquela tosse que ela é principalmente noturna, ela não é necessariamente produtiva, embora possa ser. Sim. E aí a gente infere já que pode ser um gotejamento. Com frequência no consultório, quando a gente tem acesso à videonasofibroscopia, a gente consegue até ver realmente aquela secreção gotejando ali na região do cavo, né? Às vezes descendo para a região posterior. E às vezes a criança, principalmente, que não tem muita essa habilidade de escarrar e tudo, a gente consegue ver já na uroscopia aquele sinal da vela, né? Que é a secreção realmente gotejando na parede posterior da faringe. E aí isso é chamado de gotejamento pós-nasal, né? E é uma das causas super importantes de tosse. E assim, o tratamento não podia ser mais simples, não precisa de antibiótico, a maioria dos casos, realmente lavagem nasal, irrigação, às vezes um tratamento com corticoide nasal, se o paciente não tiver contraindicações, já consegue ter um excelente resultado e ter a melhora sintomática realmente daquela tosse. Massa. Isso mesmo. Também da sua prática. É isso, eu concordo. Acho que é isso mesmo. Na minha vivência é examinar com cuidado. Muitas vezes a gente vê no exame endoscópico, né? Às vezes achar outros fatores também. Na nossa prática, a rinite alérgica vai estar lá presente às vezes, mas geralmente ela não é o fator principal ou isoladamente não é a responsável por isso, até porque a gente tem vários pacientes com rinite alérgica que não tem tosse, né? Mas pode estar presente alguma rinopatia crônica que está provocando isso ou uma sinusopatia também, uma sinusite aguda, ou enfim, algo nesse contexto, né? Isso tem muito paciente que não tem sinais de sinusite, mas que tem apenas rinite e tosse muito. Tem alguns pacientes que eles não têm aquele sintoma clássico de rinite, de coceira nasal, coriza, mas vem com tosse. E aí, assim, mais ou menos a gente tenta um teste terapêutico, né? Então, acho que quando a gente passa endoscópio nasal, fez a nasofibro, viu um edema de mucosa, um aspecto da mucosa, rígido, né? Que não tem, assim... Um paciente saudável, que não tem outras comorbidades e vem com tosse isoladamente, e a gente faz o exame nasal e vê aquela mucosa realmente bem inflamada,
bastante úmida, mesmo que ele não tenha sintomas, muitas vezes o paciente tem o nariz totalmente fechado e ele nega que tem obstrução nasal. Então, às vezes, o paciente ele está habituado com aquele padrão respiratório e na rinite não é diferente, né? Então, às vezes, pode ser. Né, das queixas crônicas. Pode ser uma rinite alérgica, e aí, para mim, o que eu tenho feito muito é o teste terapêutico. Você trata o nariz com corticoide tópico e vê a resposta. E lembrar muito que a tosse, ela não necessariamente tem uma causa só, ela pode ser multifatorial aí, pode ter um fator alérgico e um refluxo associado, ou enfim, algum evento pós, né? E falando em refluxo, o que é que vocês têm visto aí sobre refluxo? Tu tem alguma experiência para compartilhar? Inclusive, o refluxo vai piorar, né? Ou a queixa pode piorar uma rinite alérgica, pode exacerbar, né? Pode piorar o gotejamento pós-nasal. Eu queria só comentar rapidinho a história do gotejamento pós-nasal com algumas infecções de viária inferior, né? Porque muitas vezes a gente vê isso muito em paciente internado, né? Quando a gente vai avaliar um paciente com tosse crônica, e aí você tem aquele paciente que tem aquela, né, uma tomografia de tórax com algumas impactações mucoides, predominante em base, e aí, ó, estou tossindo há semanas, vamos fazer um lavado, vamos ver, e aí você começa a questionar o paciente, e o paciente tem sintomatologia clara de gotejamento pós-nasal, né? Então, esses pacientes, eles microaspiram esse conteúdo, e muitas vezes você tem quadros que parecem uma pneumonia, uma bronquiolite infecciosa, e o paciente fazendo gotejamento pós-nasal com microaspiração de conteúdo, de secreção. E o paciente deitado o dia inteiro, no leito. Piora, tudo isso. Tudo isso. Você vê como é curioso, né? Assim, realmente. E assim, uma anamnese, né? Você sentar e ver, ó, gotejamento pós-nasal, parece que tem e tal, não parece ter uma pneumonia, não tem uma consolidação. Sim. Isso é muito importante da gente sentar e avaliar. E às vezes, Tomás, tem aquele paciente que tosse, começa a fazer hiperreatividade brônquica também, né? Aí tem alteração na ausculta, começa a sibilar, tosse persistente, pneumonia. Aí você já puxa também essa sardinha, mas quando você vai ver era só um gotejamento pós-nasal, porque no começo já tinha característica. E assim, desculpa, como a Pamela comentou, como eles dizem pouco, assim, essas queixas, porque são crônicas, você tem que estar atento para perguntar ativamente, né? Às vezes é um paciente que não vai lhe relatar inicialmente, mas se você perguntar, além da tosse, você respira bem pelo nariz? Não. Tem mais algum sintoma? Pressão no rosto, na face, sente o cheiro das coisas, aí você descobre que aquele paciente ali tinha vários outros comemorativos que lhe direcionariam o diagnóstico, mas que ele não vai dizer inicialmente. E mais uma vez comentando sobre essa interface, né, Gustavo? Você falou de doença de viária inferior com a viária superior. Muitas vezes o paciente ele pode até não ter um diagnóstico de asma, um diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crônica, mas se o paciente tem gotejamento pós-nasal com microaspiração, inclusive eu vivenciei, assim, a gente está com um caso desse, eu estou com um caso desse agora, né, que inclusive hoje fez uma cirurgia de viária superior, fez uma sinusectomia, inclusive, que é um paciente que faz hiperatividade brônquica por gotejamento pós-nasal, né? E aí o paciente resolve lá em cima, faz o tratamento, seja ele cirúrgico ou clínico, e resolve a doença de viária inferior. Então, muitas vezes a tosse fica multifatorial por um componente único, mas que ela vai trazendo problemas, Então, é muito importante você estratificar essa sua anamnese para descobrir problemas e ir resolvendo de cima para baixo, digamos assim. É verdade. Literalmente de cima para baixo. A própria tosse, ela causa também alterações laríngeas, né? Então, assim, aquela pressão da tosse, aquela repetição, negativa, ela gera realmente traumas na região da laringe que também vão trazer a sensação de que tem alguma coisa ali e aquela vontade de tossir. Então, é uma coisa que se retroalimenta. O paciente até rebate, né? Dizendo, não, mas a tosse vem de baixo. Vem de baixo, Eu tenho certeza que não tá vindo Ela vem de baixo também. Não, mas esse trauma laríngeo, esse esforço, essa contração laringo-traqueal, ela também estimula a hiperreatividade brônquica e contração de bronquíolo respiratório e musculatura lisa. Então, pode induzir uma hiperreatividade brônquica, mesmo se o paciente não tem um diagnóstico fechado daquela asma clássica. Entendi. Perfeito. Interessante. Joia. Inclusive, sobre refluxo, que a gente começou a falar um pouquinho, né? É até interessante, porque às vezes o paciente já tem um diagnóstico de refluxo de base e descompensa depois de um quadro infeccioso de tanto tossir, né? Então, porque o próprio ato de tossir vai aumentar ali aquela pressão negativa e vai aumentar a ocorrência de refluxo. Então, é um diagnóstico, assim, diferencial, mas ao mesmo tempo sincrônico em muitos casos. E o que eu acho acho que talvez mais difícil nessa parte do refluxo é o tratamento, porque muitas vezes a gente usa o IBP
e o paciente não apresenta melhora da tosse, Uhum. né? Então, assim, não necessariamente a gente tem ali uma acidez provocando isso, né? Uhum. Enfim, como é que vocês lidam com relação ao tratamento dessa tosse por refluxo? Teriam alguma coisa a dizer aí, Tomás, que acho que Veja, tá a querendo gente falar uma coisa? percebe muito, né? É, E muitas vezes, assim, o tratamento de refluxo, ele é muito guiado pelo sintoma do paciente e o diagnóstico clínico, né? O paciente sempre vem dizendo que fez algum outro exame, que fez uma endoscopia, que muitas vezes não traz tanta informação quanto, mais uma vez, aquilo que a gente vem batendo na tecla, né? Perguntar queimação retroesternal, perguntar sobre epigastralgia, perguntar sobre azia, perguntar sobre os hábitos alimentares, que é muito importante nessa estratificação de doença do refluxo. E assim, o que eu vejo é que continua sendo a minha principal causa de tosse crônica no consultório, né? Juntamente aí com o viéria superior, né? E isso chega para o pneumologista de forma espontânea, né? Porque tosse, também procura o pneumologista, óbvio, pensando muitas vezes em causas muito mais graves e menos prevalentes do que realmente a gente tem no refluxo e na viéria superior ou na tosse pós-infecção de viéria superior. E aí o que a gente senta, faz a anamnese, mas muitas vezes acaba que a gente acaba fazendo algum tratamento empírico, né? Batendo e voltando assim. E isso, inclusive, é preconizado, né? No fim das contas, se você tem um paciente com tosse crônica em guidelines, se você vai pensar em estratificação e guideline de tosse crônica, você pode fazer uma terapia ali com IBP e com estimulador de motilidade durante pelo menos 30 dias e avaliar a resposta, evidentemente procurando também sintoma de viéria superior e outras causas. E aí, se houve uma melhora, você consegue atribuir com relativo grau de confiança, né? Então, acabo fazendo, sim, né? Obviamente, quando persiste, a gente vai pesquisar, e aí eu tento sempre, quando o paciente topa, porque é um exame um pouquinho incômodo, fazer, pH-metria. além da endoscopia, a pH-metria, a manometria, né? Que é o que acaba fechando o diagnóstico, no fim das contas, especialmente naqueles pacientes mais persistentes. E aí a gente precisa se aprofundar nessa investigação e muitas vezes recorrer ao amigo gastro, né? Eu ia perguntar isso. Vocês são clínicos, né? Manejam bem, assim, mas pra gente vai chegando numa seara que a gente acaba encaminhando. Gustavo, quer acrescentar alguma coisa sobre companheirismo com o gastro? É isso, a pegametria é um exame chato, né? Um exame invasivo, é um exame pouco disponível também. Nem sempre a gente consegue de pronto, a gente consegue, e normalmente a gente faz o teste terapêutico mesmo, né? Começa o IBP, orienta mudança de estilo de vida, que é o mais difícil. Tomar um remedinho ali às vezes é muito mais fácil, né? Abandonar o cafezinho, aquela bebida pós-alimentar, sempre é muito mais difícil você mudar, perda de peso, né? Exato. Sempre é muito mais difícil você mudar comportamento do que você acrescentar remédio. Mas a tosse faz parte dos sintomas atípicos da doença do refluxo, né? Tem a halitose, tem a própria tosse, né? Às vezes é aquele paciente redondinho que tem regurgitação, que tem a pirose, que tem aquela dor retroesternal. A principal causa do torácica não cardíaca é a doença de refluxo, né? Então você vê pela prevalência, é muito prevalente. E muitas vezes é subdiagnosticada. E aí o que a gente faz muitas vezes é teste terapêutico. IBP com procinético, ver como é que fica, caso refratário, aí a gente encaminha para o gastro, já pedindo a pH-metria e se for o caso endoscopia. E chega realmente muito pra gente no consultório. Eu até às vezes fico me perguntando se não tem um hiperdiagnóstico, né? Mas além dos sintomas que tu tinha falado do refluxo típico, realmente a gente vai ter a tosse, que pode ser também um pigarro, a rouquidão, que geralmente ela vai ser intermitente, e ela é mais na manhã, né? Ali que é aquela hora que o refluxo realmente pior, o paciente estava em decúbito dorsal. Ele pode ter engasgo também, que é algo que raramente é lembrado, mas os pacientes às vezes reclamam, não estou engasgando com saliva, com líquido. Isso também é bem frequente, né? Então, além da tosse, né? Para além da tosse, tem outros sinais de refluxo atípico que também reforçam a nossa suspeita, além da videolaringoscopia, né? Que, claro, a gente consegue ver algum sinal ali posterior da laringe, né? Isso, uma laringite crônica. Pra gente, otorrino é mais fácil de dar esse diagnóstico, porque a gente acaba fazendo a vídeo, naso, laringo para todo paciente com queixa assim mais difícil de entender. E aí eu vou trazer um link só, assim, como a gente vem vendo, o aumento da prevalência, aumento da prescrição, aumento da prevalência do tratamento da obesidade, a gente tem visto muito piora de sintoma de refluxo com o análogo de GLP-1, né? Com Ozempic, Saxenda, com as canetinhas. A gente vê que aquele paciente que chega gastroparesia total, muito gastroparético, né? Assim, não é um mecanismo de ação proposto, mas é um efeito colateral muito marcante, né? Principalmente no começo do tratamento. E geralmente somado, esse perfil de paciente costuma ser um que tem mais dificuldade em aderir às medidas não medicamentosas para refluxo, né? Que, sim, é aquilo que tu falou.
às vezes é mais importante do que a medicação você fazer a aderência. Eu costumo ver que o meu paciente mais difícil assim é a história do comer antes de se deitar, né? Eu tenho um perfil de paciente que assim gosta de comer de noite, aquela coisa toda, e o café, né? Café é uma coisa café é difícil, impressionante. E aí você pega esses pacientes, os pacientes fazem além daquela dor, né? Uma dor até mais relacionada talvez em abdômen alto e tal, eles começam a fazer meio que parece um dumping, assim, uma coisa muito brutal, né? Um sintoma muito brutal. Exatamente. E aí piora muito os sintomas e esse cara chega tossindo no consultório com certa frequência mesmo. Interessante. Massa. Algo mais a acrescentar aí sobre essa parte de fluxo? Querem falar algo? Não, eu queria só dar um comentário que, assim, as videolaringoscopias que eu tenho pedido para os colegas fazerem, quase todas têm vindo com sinais de refluxo faringo-laríngeo, viu? É impressionante o quanto é prevalente. Né? Mas, assim, uma confusão também que existe é que, às vezes, o paciente que está com uma sinusite, com gotejamento, ele pode vir com sinais semelhantes, né? Então, sim, a gente também tem que saber não atribuir toda a laringite a um refluxo, pois justamente, assim, tem alguns sinais que são bem claros ali na região da aritenoide, um edema, uma hiperemia muito marcada posterior, e o restante muito ok, aí eu acho que é um sinal, assim, que, poxa, realmente, sinais sugestivos de refluxo faringolaríngeo. Mas, às vezes, tem uma hiperemia difusa também. Além de ter ali uma hiperemia, você tem uma hiperemia de toda a laringe, que pode ser justamente achados nasais, que pode ser justamente desse gotejamento, efeito da própria tosse, né? Como a gente falou, a tosse faz um trauma na laringe, então isso vai gerar também uma reação. É difícil só pela laringoscopia você dar o diagnóstico quando tem outras coisas associadas, né? Diferente de, por exemplo, o paciente que tem um glóbulo faríngeo, que a gente faz uma videolaringo, ele não tem tosse, então tá ali marcadamente uma hiperemia, um edema posterior, mas talvez a tosse e o gotejamento também dá uma modificada, talvez. Assim, a impressão que eu tenho, também não vejo isso em livro, não, mas vejo isso na prática um pouco. Sim. Entende? Massa. Pois tá, então vamos seguir para um segundo bloco aí com o nosso pneumo. Então, Tomás, quando você recebe um paciente com uma tosse mais persistente, o que é que você costuma buscar primeiro? O que é que você pensa aí, teu raciocínio clínico guia por onde? Veja, quando você recebe esse perfil de paciente, né, evidentemente, eu acho que a gente já passou aqui pelas causas mais prevalentes, então acho que talvez a gente comece a falar um pouco sobre quando pensar em outras coisas, né, e coisas assim que o pneumologista consegue tratar que podem ser mais graves. Tosse é um sintoma tão comum em tantas doenças, então você precisa de um questionário estruturado para conseguir fazer seu diagnóstico. E como eu falo de questionário estruturado, eu falo desde você sentar com o paciente e saber todas as comorbidades, todas as medicações que ele utiliza, até você saber do paciente os hábitos alimentares, os hábitos de vida, exercício físico, como foi o peso dele ao longo da vida, que horas ele dorme, para que lado ele dorme, como ele dorme, se ele consegue dormir bem, obviamente o perfil e o padrão da tosse, os animais de estimação, as doenças que a família dele tem e, obviamente, correr atrás desses sinais de alarme. Porque isso é tão curioso, né? Porque dentro desse contexto, a tosse ela pode ser um sintoma prevalente, né? A gente já falou de refluxo, já falou de gotejamento paginasal, aí a gente vai começar a falar um pouco de tosse variante de asma, mas aí a gente tem que voltar e pensar que a gente está no Brasil. Então, tuberculose, né? E aí, sintomático respiratório é considerado por 2 semanas pela Sociedade Brasileira de Pneumo e 3 semanas pelo Ministério da Saúde. A gente vai precisar começar a pensar em doenças intersticiais, a gente vai precisar começar a pensar em neoplasia de pulmão ou outras doenças mais graves. Asma, evidentemente, como um diagnóstico diferencial. Então, é muito curioso, né? Por exemplo, né? E um exemplo marcante disso é o questionário medicamentoso. Então, não é incomum você pegar um paciente dizendo que está tossindo há 3 meses e eu começar, né, desenvolvendo e tal, e a consulta vai ficando e vai ficando mais longa, e aí você sente e fala, mas nesses 3 meses, você passou em outro especialista? Fez, não, passei no meu cardiologista. E você começou que remédio no seu cardiologista? Não, eu comecei o enalapril, o inibidor da enzima conversora de angiotensina, que tem como sintoma colateral mais comum, um dos sintomas colaterais mais comuns, né? Tosse, no fim das contas. Então você vai lá, faz a substituição, resolve, o paciente pensa que você é mágico. Mas foi o tempo. Né? Foi o tempo que você sentou e dedicou à consulta, no fim das contas. Né? Então, o que eu sento para fazer com o paciente é isso. Animais de estimação,
procurar fatores que possam estar ligados a coisas alérgicas, procurar os sinais de alarme. E aí, realmente, eu reservo exames de imagem para aqueles pacientes onde você identifica um red flag, né? Você identifica uma perda de peso, você identifica uma tosse persistente com hemoptise, supurativo, um paciente que está fazendo febre associada. E para aqueles pacientes que têm aí o red flag, por exemplo, tabagismo, tem uma história familiar, e para aqueles pacientes onde você tem uma alteração mais robusta ausculta, né? Por exemplo, uma sibilância unilateral, que possa fazer você pensar em alguma lesão mais central, uma crepitação nas bases, onde você, estertoração nas bases, né? Crepitante estertor, aquela coisa que é um pouquinho, às vezes, né, indefinida, mas você precisa entender se esse paciente tem uma fibrose pulmonar incipiente, né, que seja, tá? Mas, evidentemente, eu reservo esse tempo para o questionário estruturado, na maioria das vezes são as causas mais comuns mesmo, e quando persiste, exames de imagem e espirometria, né, que é bastante importante para a gente ver esse diagnóstico, não só para buscar hiperreatividade brônquica e sinais de, por exemplo, asma, que é uma das causas mais comuns de tosse, como também para você buscar outras doenças pulmonares. A gente ia perguntar justamente sobre provas de função pulmonar, né? Se a espirometria vocês usam sempre, seria a naso do pneumologista. Vibra, né? Função pulmonar é um exame lindo, cara. Quer ver o pneumologista se coçar todinho? DPOC presumida. Presumida. DPOC provável. Eu já ouvi todos os tipos de termos. DPOC como é? Penso em DPOC. Eu já vi assim, com parênteses. Penso em DPOC. Aí você fica um pouco irritado, né? Apesar que isso agora, assim, a gente começa do PSF, isso. do interior, não, realmente, assim, mas a gente começa a pensar no diagnóstico de DPLC sem espirometria, mas obviamente cercado de outros fatores, né? Isso a gente já vem conversando aí uns 2, 3 anos nas últimas diretrizes do GOLD. Mas é muito importante a função pulmonar, gente, porque a função pulmonar, o que é que ela vai dizer para você? Ela vai dizer se o paciente, se o paciente tem sinais de um distúrbio ventilatório obstrutivo, então a principal doença que você acaba diagnosticando com a função pulmonar que causa tosse é asma barra hiperreatividades brônquicas em geral. 2, se esse paciente tem uma queda de função pulmonar importante, você pode pensar numa doença parenquimatosa mais grave ou algo, né, do tipo. Se esse paciente responde ao broncodilatador, então essa hiperreatividade brônquica é importante, que pode até guiar o seu tratamento mais à frente, né, e você pensar dessa forma. O diagnóstico de DPOC é muito mais subestimado, né? É um diagnóstico que a gente acha que sim, é uma doença muito prevalente, mas que muitas vezes o diagnóstico não é dado. Asma também, né, no fim das contas. Então, a espirometria ela vai dar essa informação. É um exame simples, é um exame que, apesar de exigir um esforço do paciente, é um exame que tem curta duração, é um exame que não é invasivo, e é um exame que a gente consegue hoje, né, já está muito melhor fazer com um relativo grau de facilidade. O acesso ao exame está muito mais tranquilo do que já foi aí há 10 anos atrás, né? Aí só um parênteses, trazer uma particularidade. O Tomás falou do sintomático respiratório, desses questionamentos todos que devem ser feitos, nessa estruturação da consulta que deve ser muito bem feita. Um parênteses que a gente tem que fazer, e aí a gente tende a ser um pouco mais invasivo, mas aí já vai ser exceção, é para o paciente imunossuprimido, né? Que aí a definição, inclusive, já muda, né? O sintomático respiratório para o paciente HIV, para a pessoa vivendo com HIV, para a pessoa imunossuprimida por qualquer outro motivo, já muda um pouquinho o raciocínio, a gente tem que tender a ser um pouquinho mais invasivo na investigação, né? Pensando, inclusive, que ele disse aí da TB, né? Tuberculose e outros germes oportunistas, exato. Isso, e assim, acho que nem só... A minha realidade, talvez um pouco diferente dessas doenças infectocontagiosas mais, né, crônicas, né? São os pacientes imunossuprimidos relacionados, por exemplo, a tratamento de neoplasias hematológicas ou neoplasias de órgãos sólidos, né? E nesse paciente também o sintoma tosse pode ser um sinal de alarme. Então, mais uma vez, né, a gente volta. Comorbidades. Você identificou uma comorbidade. Então você identifica um paciente com neoplasia de cólon. Não tem nada a ver com a tosse desse cara, talvez? Caso real, neoplasia de cólon, o paciente utilizava um imunobiológico, uma terapia-alvo, e ele teve uma pneumonite. Né? Pneumonite pelo inibidor de tirosina quinase. Então, assim, esse perfil de paciente precisa ser individualizado muitas vezes. Então, tosse no paciente imunossuprimido, tosse no paciente que usa medicações que podem levar à inflamação pulmonar, à lesão pulmonar, esse paciente também merece um exame de imagem um pouquinho mais cedo. E aí, veja, eu preciso, dessa forma, ser um pouco mais invasivo. Precisa ser a tomografia de tórax, tá?
radiografia versus tomografia, né? Gustavo já pincelou um pouquinho sobre o rastreio de câncer de pulmão. A gente já abandonou radiografia de tórax para rastreio de câncer de pulmão há anos e anos e anos. Conseguimos a opção da tomografia computadorizada de tórax de baixa dose de radiação, que tem uma dose de radiação aí muito, muito menor do que as tomografias comuns de alta resolução. Então a gente pode fazer isso e lançar a mão nisso no paciente tabagista, e nos pacientes que têm essas doenças mais crônicas, talvez a tomografia de tórax vai identificar coisas que a radiografia não vai. Um vidro fosco, uma consolidação mais escondida, uma doença subpleural, uma doença peridiafragmática que não vai ser vista na radiografia, e você vai perder o timing, às vezes, de um tratamento mais eficaz e mais precoce. Perfeito. E a tal, né, da asma variante da tosse. Isso, a tosse variante de asma, tosse variante de asma, né? Pois é, assim, é um diagnóstico que quando eu estudo, e aí é interessante isso, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar aqui sobre formação médica, né? Uhum. E aí pensando em formação médica para essas queixas comuns, Gustavo, né? Assim, na residência, você não senta para ver ambulatório de tosse crônica, geralmente, né? Na residência de pneumo. Residência de pneumo é DPLC grave, asma grave, neoplasia de pulmão e tal, e tal, e tal. Então, no primeiro eu lembro bem da minha primeira consulta como pneumologista do primeiro paciente com tosse crônica. Eu, tipo, caramba, eu não sei muito bem aqui como começar. Assim, né? Sabe? Tava esperando uma... Eu não sei muito bem como começar. E aí, voltando para a história de tosse variante de asma, até, assim, é engraçado como tosse variante de asma nasce como uma entidade, quando você vai ver algumas coisas, como aquele paciente que tem um sintoma isolado, né, de tosse, e esse é o único sintoma de hiperreatividade brônquica. Agora, isso é um pouco mais raro, né, porque a nossa definição de asma tem ficado mais ampla, a nossa definição de asma tem levado em conta os fatores alérgicos, tem levado em conta outros sinais eosinofílicos, a presença de dermatite atópica associada, a presença de familiares, a história desde a infância. Então, muitas vezes é asma, é uma tosse variante de asma, mas é uma asma que você talvez não tenha diagnosticado antes, e se você sente e pergunta de outras coisas, você faz. Mas a entidade tosse variante de asma é isso, o paciente que faz uma tosse, muitas vezes especialmente relacionada ao esforço, né? Se você procura, ele geralmente tem um ou outro fator que leva a crer no fenótipo alérgico. Você faz a espirometria e esse paciente pode ter um distúrbio ventilatório obstrutivo com ou sem resposta broncodilatadora. Geralmente, esse paciente virgem de tratamento e que está tossindo, é mais comum que ele faça a resposta broncodilatadora positiva do que aquele que já foi tratado anteriormente. Né? Então, ele pode nem alterar a espirometria? Às vezes, não. Né? Isso depende muito. Engraçado que ele pode não alterar a espirometria, ele pode não responder ao broncodilatador, mas ele é chamado de asma. Mas ele é um asmático, porque a asma é uma doença sazonal e que oscila ao longo do tempo por definição. Né? Então a asma oscila às vezes ao longo do humor, oscila às vezes com o nosso humor, oscila às vezes no mesmo dia, oscila com as estações do ano. Então, às vezes você sim, vai fazer a espirometria e o paciente não vai ter um distúrbio ventilatório obstrutivo naquele momento. Mas, geralmente, o paciente que está tossindo, que está sintomático, que tem sibilância, ausculta, esse cara vai fazer, né, uma alteração e vai te colocar e vai responder o broncodilatador. Entendi. Perfeito. Olha aí, acrescentando. A gente queria saber também sobre casos curiosos, né, de tosse. Vocês lembram aí de algum que marcou, de algum diagnóstico mais... Teve um que vai fazer uma interface com todos aqui, inclusive. Teve uma quando eu era recém-começada a preceptoria, inclusive. Foi uma das minhas primeiras admissões, assim, lá no trabalho. E aí o paciente chegou, internou com um quadro de pneumonia. Uma idosa, era hipertensa só. E aí veio com um quadro de tosse persistente, tinha um raio-x a princípio que tinha um infiltrado perilar à direita. E aí tinha uma alteração, uma leucocitose discreta, já chamava a atenção um pouquinho da eosinofilia nos exames laboratoriais, uma PCR aumentada. E aí foi internada com protocolo de PAC mesmo, pneumonia adquirida na comunidade, ceftriaxona e azitromicina. A função renal estava normal, não estava dependente de oxigênio, foi para enfermaria a princípio. 24 horas de antibiótico, pouco pior da tosse, pior do padrão respiratório, começou a fazer um pouquinho de queda de saturação, laboratório de 24 horas, hemoglobina que em algum momento estava discretamente diminuída, começou a diminuir um pouco mais, desconforto respiratório mais evidente, repetimos a imagem. Aí a gente agora repetiu a tomografia, fizemos uma tomografia, infiltrado perilar bilateral, e aí começou a ter um padrão peribroncovascular.
E aí a paciente, isso era de manhã, de tarde, fez uma hemoptise franca. E aí creatinina, que estava normal inicialmente, subiu rapidamente, sumário com proteinúria, hematúria. Aí sabe aquela do PCR pipocou, VHS pipocou, abrimos o leque de diagnóstico, rapaz, isso não é só uma pneumonia, não. O paciente chocou, fez uma hemoptise franca, foi entubada no contexto de hemorragia alveolar, e estava dado diagnóstico, né? Desde o princípio já era uma hemorragia alveolar. O paciente egoísta, foi um quadro agudo, então não tinha dado tempo no exame de admissão de alterar tanto, né? E aí, quando a gente foi fechar o diagnóstico, era uma granulomatose de Wegener. E aí, quando a gente foi para a história, ela tinha história de sinusopatia, ela tinha um diagnóstico, era dúbio de asma de início precoce no idosa, sabe? Então, aquela coisa, de início tardio no idosa, então a gente começou... Aí a gente foi, quando a gente foi cascavilhar a história, não era só uma pneumonia, o quadro da emergência, e dentro da emergência não tem como a gente cascavilhar isso tudo, a fotografia que a gente tirava na emergência ali, parecia mesmo sendo como uma pneumonia simples, mas o desenrolar da história foi rápido, né? A evolução foi muito rápida. Aí o que ficou? O paciente evoluiu muito desfavorável de um dia para o outro, ficou dependente de O2, queda de hemoglobina, hemoptise franca, disfunção renal, pulmão rim. Do diagnóstico diferencial de pulmão rim, a gente fechou para a doença de granulomatose de Wegener. Aí na época demorou a sair o ANCA, a gente acabou fazendo plasmaférese, porque era um pulmão rim, né? A gente não sabia se era um anti-MBG, se era um Wegener, se era um Churg-Strauss. No que se tratava, a gente fez plasmaférese, ciclofosfamida por soco com corticoide. Aí, quando fechou o diagnóstico de Wegener, a gente manteve a manutenção com o rituximab. O paciente ficou bem, Que bom, saiu, desfecho foi bom, vou acompanhando no consultório, fase de manutenção do rituximab, imunosuprimida, Covid, morreu de Covid. Ai, meu Deus, eu achando que o desfecho ia ser... Foi, assim, foi bem difícil. Ela fez um Covid, hepatizou o pulmão rapidamente. Em 48 horas o pulmão estava hepatizado, chegou a atrair ECMO, mas não resistiu, infelizmente. O paciente é altíssimo risco também para um Covid, né? Exato. Com doença fibrosante prévia, a gente viu casos muito graves, né, durante a Covid. Os casos, para mim, mais curiosos de tosse crônica são aqueles que não têm alteração de imagem nenhuma ou alteração laboratorial que chame a atenção, né? E aí eu lembro bem de um caso que é um paciente idoso, né? Tinha uma queixa de refluxo, a gente recebeu ele primeiramente no consultório, chegou a fazer o tratamento, houve uma melhora, mas não era uma melhora muito robusta, e era uma tosse, assim, insuportável, sabe? Assim, o cara tossia todo dia, o dia inteiro, a cada 30 segundos ele tinha tosse, tinha alguns acessos. Todo mundo, caramba, o que é isso e tal, não sei o que, não sei o que. E esse paciente internou dentro desse mesmo contexto para avaliação, né? Enfim, como se fosse uma infecção de via aérea. Não tinha também sinais de infecção, né? Não tinha uma pneumonia, não tinha uma consolidação, já estava tratado para refluxo, já estava tratado para via aérea superior e nada, né? E aí, um belo dia, alguém entrou no quarto e flagrou ele dormindo, né? E aí, quando estava dormindo, ele estava com um ruído, que ele nunca tinha feito uma sibilância. Ele estava com um ruído expiratório. Um apito, um apito, um apito, um apito. Aí, olhamos assim, fizemos, caramba, que coisa esquisita. Pediu, fez uma videolaringoscopia, não tinha nada demais e tal, e tal, e tal. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma broncoscopia para ver o que é. A broncoscopia era uma traqueobroncomalácia. Sim. Incrível, que colabava de cima a baixo, sabe? De cima a baixo, de cima a baixo, de cima a baixo. E assim, pelo refluxo, provavelmente, ele tinha um refluxo bem crônico, e aí acho que a gente teve até um caso, né, Gustavo, de uma alteração traqueal que eu cheguei a ver, né, lá com vocês, e que muitas vezes você tem essas lesões de via aérea central e que são uma causa muito oculta de tosse crônica, sim, porque você não pensa nisso na primeira vez. E aí esse paciente a gente otimizou o tratamento de refluxo, fez pressão positiva, ele tem uma melhora, ainda tosse, mas ele tem uma melhora com essas medidas aí de tratamento. Então, para você ver, mais uma vez, o quanto a tosse pode ser sintoma de várias coisas. Total. E esse paciente que a gente acompanhou, inclusive, que tu trouxe, ele tinha um diagnóstico prévio, já de DPLC, acompanhava, internou no contexto de infecção urinária, ficou mais dispneico, a gente manejando, porque ele já veio pra gente com o broncolatador, a gente tentou otimizar, rapaz, deixa eu chamar Tomás aqui, chamei Tomás, rapaz, aqui o que a gente tá chamando mais atenção é a alteração, e era bem compatível mesmo, né? Ele
Não, aí chamou a atenção que ele tinha feito uma tomografia. Aí, mais uma vez, veja o que é curioso. Como ele era um idoso com um quadro demencial, ele não conseguia, na tomografia, fazer a inspiração profunda mantida. Então, ele fez a tomografia de forma, assim, em expiração sem querer, né? Ele fez uma aquisição da tomografia computadorizada de tórax em expiração sem querer. E aí, na tomografia computadorizada expirada, ele tinha um colapso de traqueia, da parede anteroposterior, que fazia Era só dava para ver uma meia-lua aqui. Aí era um formato de traqueia compatível com colapso dinâmico excessivo de via aérea, né? Que é também um diagnóstico diferencial, relacionado muitas vezes a idoso, microaspiração crônica, doença do refluxo. E esse paciente fazia infecções respiratórias de repetição e tinha tosse crônica. E ele não tinha, ali pelo que eu lembro, uma doença de via aérea mesmo, um DPLC, uma asma fechada. Ele realmente tinha uma doença de via aérea central relacionada a todas essas comorbidades. Poxa. Então, são casos... É curioso, a gente não lembrou desse caso, né? A primeira vez, porque foi um caso curioso que a gente acompanhou junto, foi um caso também interessante, né? Mais uma causa de tosse de... Assim, doenças diferentes. Diagnósticos difíceis, né? Total. Sim, principalmente. E sobre os casos clínicos, né? A gente trouxe um pouquinho essa discussão aqui, só para ver, assim, ajudar quem está escutando estratificar, né? Assim, segmentar o conhecimento. Perfeito. Então, vou trazer aqui 2 casinhos para ser um motivo aí de discussão. Um caso inicial seria um paciente adulto com a tosse seca há 3 semanas, um paciente sem febre, certo? Já fez alguns antibióticos e corticoide, foi refratário, mantém a tosse. O que é que vocês pensam? Como é que vocês começam a investigar esse paciente? 3 semanas de tosse seca, não responsiva a antibiótico e nem a corticoide. Quem quer começar a falar? Acho que a gente começa falando o que a gente fez, né? Pesquisando os sintomas das causas mais prevalentes, pensando em refluxo, pensando em via aérea superior. Me parece um paciente sem sinais de alarme, Exato, né? Vamos pensar... A gente conversou sobre os red flags, né? Então, questionar sobre o padrão da tosse, a tosse piora ao se deitar, existem sinais aí de congestão nasal, existem sinais, aqueles sinais clássicos de gotejamento pós-nasal e de doença do refluxo, e parece ser o perfil de paciente onde você classicamente, talvez, né, já que é um paciente sem sinal de alarme, jovem, sem nenhuma doença prévia, você classicamente pode ali tentar lançar a mão de um tratamento empírico, né, com um retorno e especialmente um retorno orientando sobre os sinais de alarme para ele procurar você ou procurar um hospital, um serviço de emergência. Não sei se tu concorda. Concordo, é bem daquilo. É anamnese pura, né? Assim, ele não tem aparentemente nada que nos leva a crer que a gente precisa de lançar mão de algum diagnóstico ou de alguma coisa, ou exame complementar, né, a mais. A gente, pela clínica, a gente consegue ver que é um quadro benigno, não tem sintoma sistêmico, apesar de já ter, e aí, reforçando isso, já fez um tratamento direcionado, e aí a gente pensa que é alguma coisa residual, a gente tende a orientar sinais de alarme, faz um teste terapêutico, né, para as causas mais frequentes, doença de refluxo, a gente orienta lavagem nasal e vê como é que ele fica, orientando sempre retorno se precisar. Tu faria alguma coisa diferente? Eu, como otorrino, faria uma análise. Eu teria que fazer... Para não perder a viagem, né? Exatamente. Não tem. O paciente que está com tosse chega para a gente com a análise na mão, né? Um exame altamente simples, muito prático mesmo. Então, a gente vai fazer a naso. Às vezes vai trazer algum sinal ali de via aérea superior, que sem dúvida é uma causa extremamente prevalente para esse paciente continuar com essa tosse, né? Mesmo refratária. Algumas vezes a gente vai se surpreender e não ver nenhuma alteração, e a gente precisa lembrar também que a gente pode ter tido alguma alteração, que foi justamente o que a gente leu ali no caso do New England, né? Alguma alteração neural, pós-infecciosa, ou realmente alguma alteração nasal, neuromoduladora, digamos assim, em relação à aferência das vias trigeminais ou vagais, que podem alterar ali a sensibilidade da laringe daquele paciente. Então, pode ser que a gente não ache nada e ainda assim seja a causa laríngea, tá? Então, resumidamente, é isso. O comentário que a Pamela fez no New England foi um artigo que saiu essa semana sobre tosse não explicada ou refratária no New England. Leiam. Muito bom. A gente vai colocar na descrição também, né? Ótimo, beleza. Tem a petinoide, né, no tratamento. Bem legal. Um outro caso agora, uma mulher de 35 anos, já... Curiosamente, botam sempre mulher, né? Quando a gente quer falar sobre isso. Uma mulher de 35 anos com tosse há 2 meses, certo? Todos os exames normais.
E aí eu trouxe aqui para a gente falar sobre causas somatoformes, ansiedade, uso de medicações, que Tomás trouxe um pouquinho aí do IECA, mas teria outros remédios também que a gente poderia citar. Enfim, trazer um caso mais geral. Todos os exames normais que a gente coloca aqui, assim, exame físico, ausculta, o exame de imagem que, considerando que já foi pedido nesses 2 meses de evolução. Sim, exatamente. Nasolaringo. Ela fez vídeo nada, se não fez, ela vai fazer. Fez, estava normal. Para desespero do estava normal. Considerando que já fez vídeo naso, exame de imagem do tórax e espirometria, estão todos normais, né? E agora? Né? Veja, esses casos, eles costumam ser um pouco mais comuns até do que a gente gostaria, né? E são casos que às vezes passaram por vários outros especialistas e chegam a você com... Tosse é um sintoma que é muito, assim, incômodo, né? Uhum. E acho que a gente nem comentou sobre isso, o que o meu paciente muitas vezes chega falando no consultório é tipo, doutor, eu não aguento mais tossir porque agora não pode mais tossir por conta da pandemia. Tipo, todo mundo acha que eu estou com Covid. Então, isso está, inclusive, prejudicando o meu trabalho, meu convívio social, minha vida, né? Em geral. Pensando em tratamento para tosse crônica, né? Acho que o Gustavo chegou a comentar sobre gabapentinoides. Acho que tosse em geral, e aí acho que é uma boa hora para a gente falar dos xaropes, né? Acho que é uma boa hora para a gente falar dos xaropes, né? Assim, a gente não tem evidência suficiente para nenhum desses grandes xaropes, né? Nem do contexto, nem do tratamento de tosse por causas bem definidas, nem da tosse idiopática, né? Que a gente chamaria de uma tosse idiopática, talvez nesse caso, pensando nisso, né? O que a gente tem são coisas experimentais. E, acredite, foram testadas muitas coisas já. Eu lembro que, pensando em doença intersticial, que é uma coisa que eu acabo estudando mais, já chegou a se testar, inclusive, talidomida, pensando no tratamento de tosse, que é uma coisa muito prevalente nesse perfil de paciente. Obviamente, não deu tão certo. Clindamicina, e aí surgiu a azitromicina, né, como um possível modulador para esse paciente. E aí você pode começar a lançar mão de medicações realmente antitussígenas. A gente acaba tendo evidência melhor dos opioides, né? Nesse caso, especialmente a codeína. Recentemente saiu um estudo relacionado à morfina, especialmente num subgrupo de pacientes com doença pulmonar intersticial, que mostrou uma melhor taxa uma melhora na qualidade de vida, uma redução na prevalência de tosse nos pacientes com doenças fibrosantes em relação à codeína, quando usando morfina. Né? Mas é uma medicação que a gente sabe que, dentro desse contexto, a gente vai acabar não utilizando. E tem a opção dos gabapentinoides, né? E sim, eu lanço mão em algumas ocasiões e eu costumo ver melhora, né? A gabapentina, apesar de ser uma que tem mais efeitos colaterais dentro desse contexto, parece ser a que tem melhor grau de evidência e mais estudos. Mas pré-gabalina você também tem, né, alguns trabalhos, e dentro desse contexto acaba sendo uma medicação mais tolerável para um perfil maior de paciente. Então, você pode começar a lançar mão dessas coisas, né? Muitas vezes esse paciente vai melhorar e piorar ao longo do tempo, independente do que você possa fazer. Então, tem mecanismos que a gente não consegue intervir, às vezes, né? Mecanismos neurais, algumas reações de hipersensibilidade relacionadas à própria laringe e uma equipe multidisciplinar que é muito importante para mim é a fono, né? Fonoaudiologia. Fonoterapia, eles têm, né? E você tem, apesar de você ter muita gente boa na fono, você tem inclusive pessoas que são subespecializadas em tosse crônica, né? Então, acho que é uma informação que a gente precisa divulgar mais, porque essas pessoas conseguem trabalhar e você tem evidência na redução da frequência de tosse com esse tipo de trabalho. Então, trabalhar junto com a fono, se já pesquisou todas as suas causas, quando não conseguir resolver, lança a mão dessas outras medicações e vai acompanhando o seu paciente. É isso, né? Os antitussígenos, eles têm mecanismos vários, assim, os mais eficazes, assim. A gente tem até pouca evidência, mas o que a gente tem de melhor evidência é antitussígeno de ação central mesmo. Os opioides, eles são bem tolerados. Quando a gente prescreve por um curto período de tempo, né? Começa a crescer muito o efeito colateral quando a gente começa a usar cronicamente, né? Mas a gabapentina eu costumo prescrever mais por causa do preço, é mais acessível, por ter mais evidência. A pregabalina também a gente acaba conseguindo prescrever também, mas a gabapentina tem essa comodidade de preço. E aí a gente tentar se cercar de vários mecanismos de ação, né? A gente tem medicações que têm ação tópica, né? Até pastilhas que têm esse efeito, né? Assim, tendem a ser
nada duradouro, mas que pelo menos faz o paciente ter uma melhora parcial de qualidade de vida, porque isso é um sintoma que também aflige bastante. A tosse interfere no sono, a tosse muitas vezes deprime, né, quando é uma queixa persistente, né, por muito tempo. Então, é uma coisa que às vezes a gente tem que cercar e às vezes utilizar de mecanismos de ação que muitas vezes são off-label mesmo. Sim, às vezes a gente sai, né, da nossa formação acadêmica meio que só vou prescrever o que for, Exato, né, de guideline, de evidência e tudo, e na prática você precisa considerar outras coisas, né, assim, o impacto daquele sintoma na vida do paciente, realmente. Eu acho só importante realmente a gente assim, deixar passar a mensagem, que eu creio que todo mundo concorda, que os antitussígenos comuns que over the counter, né, o que está no balcão, né, na maioria das vezes não vão resolver. Isso. Sim, isso é essencial de ser passado. Vai crescer efeito colateral, né? Tem muita coisa que é associação de medicações outras que vão ou causar interação medicamentosa ou causar outros efeitos colaterais, né? Às vezes até tem na associação um antistamínico que resseca a mucosa e você deixa, inclusive, a laringe mais exposta a ter uma hiperreatividade. Interessante você ter falado isso sobre a acetilcisteína, né? A gente precisa lembrar que a acetilcisteína era um mucolítico, então ela aumenta a quantidade de secreção nas vias aéreas, dilui mais essa secreção de via aérea e muitas vezes piora a tosse. Sim. Então a gente precisa lembrar que a acetilcisteína tem algumas poucas indicações, né, pensando nesse contexto, e não é uma medicação que serve como antitussígeno, não é um antitussígeno, né? Então é curioso isso você vê, e a nossa gloriosa associação de dexametasona com desclofeniramina, né? E assim, eu não vou falar o nome comercial mais famoso, porque aqui não devo, mas chega se usando muito, e a gente precisa lembrar que é corticoide, né? Então eu vejo pacientes usando isso por um mês, cara, assim. Surreal, né? É uma coisa que é surreal. Comprar no balcão. Às vezes no balcão, perguntam a indicação do farmacêutico, infelizmente, e A gente recebem. precisa passar essa mensagem de que temos outras coisas eficazes que a gente pode fazer para tosse do que ficar juntando xarope, que não vai muitas vezes ter resolução, aumentar efeito colateral e, inclusive, ter corticoide no meio que pode trazer outros problemas. Total. Com certeza. Nesse caso, eu queria também deixar uma outra mensagem, assim, porque é tentador quando a gente vê uma paciente mulher com exames todos normais, a gente sempre achar uma causa psicogênica. Né? Essa paciente é ansiosa, por isso ela está tossindo. E às vezes até a paciente está ansiosa, porque a tosse é um fator causador de ansiedade. Acaba não dorme. Exatamente. Cansado. Então, assim, também sempre, apesar dos exames normais, existe sim um componente, às vezes, neural ali, que pode ser modulado como vocês bem expuseram, né? Uma fonoterapia associar a isso. Então, assim, não menosprezar a ausência de alterações em exames, e classificar aí como uma crise de ansiedade, o que na verdade às vezes é a causa da ansiedade, né? Então, fica uma causa de tosse. E uma causa de tosse que é muito associada à ansiedade é de cinesia de pregas vocais, né? Também eu acho que é muito importante você pesquisar. Exatamente. Sensação de globo faríngeo, rouquidão associada, crises esporádicas, especialmente relacionadas a momentos de estresse. Muitas vezes você pode identificar uma cinesia de prega vocal, movimentação paradoxal, e nisso o papel do otorrino e da fonoaudiologia vai ser bastante importante, né? Com certeza. Joia. Legal. Acho que sim, caminhando para o fim, né? A gente queria agradecer a presença de vocês. Foi muito legal ter vocês aqui para a gente escutar também um pouquinho da perspectiva de vocês no tratamento da tosse. E aí eu queria convidar vocês a se apresentarem, a se despedirem, na verdade, e deixarem uma forma de contato. De repente, se tiverem alguma indicação a mais, né? Tu já indicou aquele artigo, mas se tiver alguma outra indicação para quem está ouvindo. Vai lá no chat. Queria agradecer o espaço, tá? É sempre muito bom falar com o clínico, falar com transversalizar, porque a clínica médica tem muito isso. A clínica médica é elo, né? Eu me considero elo entre todas as especialidades, né? O clínico vai estar no cenário de emergência, o clínico vai estar no cenário de UTI, no cenário de internamento, no cenário de consultório, e fazer essa interface com essas especialidades é muito legal. Agradeço demais o espaço e o convite. Foi muito bom. Tomás é um parceiro, o pneumologista de referência, é quem eu encaminho normalmente meus pacientes, e é um prazer estar aqui também discutindo isso. Que fica aquele take-home message, escute seu paciente, vou botar bem entre aspas, perca tempo conversando, né? É muito importante que o paciente, quando vai à sua procura, ele entenda e ele sinta
pelo menos com a dúvida sanada, com a segurança do que você está passando, né, naquela informação. Então, não seja só um prescritor, não seja só um solicitador de exame. Você é médico, você é médica, você tem um papel inserido na sociedade de orientar e de, principalmente, sanar dúvidas e sanar aflições que o paciente chegar para você, né? Então, converse, escute seu paciente, valorize e examine. Perfeito. Perfeito. Queria agradecer, né, de novo pelo convite. Eu acho que o pneumologista, ele trabalha muito em conjunto com outras especialidades, até porque, como a gente conversou aqui, o sintoma tosse, ele perpassa muitas coisas, né? E assim, eu fico feliz quando a gente senta e tem essas conversas, porque a gente começa a entender o papel de cada um, assim, quando a gente se senta e discute, e é por isso que reunião multidisciplinar tem ganho grau de evidência A para resolver a maior parte das doenças na medicina hoje, né? Então, isso é muito curioso, né? Então, eu fico muito feliz em participar desse tipo de conversa. Pensando aí em leitura, eu já indiquei esse artigo do New England, que acabou de sair, acho que saiu essa semana, né? Falando sobre tosse refratária. Existe uma diretriz de manejo de tosse crônica também da Sociedade Respiratória Europeia, né, do RS, que já não é tão atualizada, mas a gente também não teve tantas mudanças da época que foi publicada para cá, que eu posso indicar também para vocês colocarem. E assim, o que eu queria passar, né, aquela história do o que eu talvez gostaria de ter escutado, ou alguém me falou e eu não escutei, né, quando era mais jovem, talvez assim, né, comece fazendo o que gosta, né, mesmo dentro da sua profissão, na sua vida, mas faça e comece fazendo, estudando e descobrindo o que você gosta, se conhecendo o que você gosta, que as coisas vão surgir, né? Eu tenho visto muita gente dizendo que talvez, né, o início parece mais difícil, né, nos últimos anos, mas as oportunidades surgem quando você faz o que você gosta, porque você vai se destacar, você vai se colocar e as coisas vão dar certo. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu gosto de passar para todo mundo que vem me fazer essa pergunta. Perfeito, muito bom. Eu acho que o que eu posso recomendar sigam o OtoHub, acompanhem nossa plataforma aí. Acho que quando a gente sai da residência e começa a fazer consultório, que é basicamente nosso dia a dia, né? O meu e de Bárbara, como otorrino, a gente não vive em hospital, não tem um paciente para viver internado, graças a Deus. Mas então a gente sente muita falta dessa troca, a gente fica muito no nosso próprio universo de consultório. E aí eu acho que esse espaço aqui vem enriquecer bastante tanto a nossa prática quanto de quem está aí nos acompanhando. E espero que vocês consigam se deleitar aí nas conversas que a gente vai trazer para agregar na prática de quem está acompanhando a gente. Muito bom, parabéns pela iniciativa, meninas. Muito bom, gostei muito, muito bom. Massa, sejam sempre bem-vindas. Obrigado.